Se vocês soubessem quantas vezes eu recebo aquela afirmação: meu filho já lê tudo, minha filha conta até 100, está com 4 anos, não precisa fazer o pré-escolar. Não é bem assim, tá? O pré-escolar é necessário, porque a criança não precisa só de cognição, ela precisa de outras coisas que não é só a escrita, a leitura que vão resolver. Aguarde, eu vou explicar isso. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquelas crianças que têm pouca idade, 3, 4, 5 anos, e que têm uma habilidade para aprender a escrever, aprender a ler, contar, fazer continha. Puxa vida, é admirável como essas crianças são rápidas, como elas aprendem rapidamente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes da gente começar, por favor, deixa o seu likezinho, né, para a gente, porque a gente precisa desse like. Inscreva-se no nosso canal, toque o sininho, né? Esteja junto com a gente, porque a gente quer mostrar um pouquinho da educação, como é que a coisa funciona, como é que as coisas ocorrem dentro de uma escola, não só no ponto de vista legal, mas no ponto de vista prático, né? Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de lembrar que as crianças, elas estão cada vez mais rápidas, elas estão cada vez mais tecnológicas. Toda criança gosta de assistir desenho, gosta de jogar joguinhos pelo celular, no tablet, no computador. Elas se desenvolvem com uma rapidez que nós mesmos não temos. É uma coisa perfeitamente normal, extremamente interessante a gente saber dessas coisas, né? A gente saber como é que a criança se desenvolve. Só que, infelizmente, tem determinadas coisas que estão ficando para trás com relação às próprias crianças. E uma delas chama-se psicomotricidade. Uma criança não é completa só aprendendo a escrever, a ler. Não é esse o objetivo da escola. A escola tem o objetivo de educar e não só de ensinar. Desenvolver hábitos, né? Atitudes, comportamentos. Isso é obrigação da escola também, junto com os pais, é claro. Não é a escola que vai ensinar a criança a escovar os dentes, ela pode até complementar, mas isso se aprende em casa. Não é a escola que vai ensinar a criança a tomar um banho ou a ter a responsabilidade de fazer o seu dever de casa. Não. A escola complementa esse trabalho, mas esse trabalho começa em casa, naturalmente. E é muito normal que as mães se preocupem, querem ensinar. Tão bonitinho ver uma criança lendo, né? Uma criança aprendendo a ler, conhecendo as letras, conhecendo os números. Mas não é só isso. A criança precisa brincar. É natural que as crianças, hoje chamadas de geração Z, não é? Porque são tecnológicas, elas estão acima no conhecimento de muitas outras, do nosso tempo, do meu tempo, do tempo de muitos de vocês. É normal que elas não se adequem a comportamentos de nossas épocas. Hoje a insegurança é muito grande. Colocar uma criança na rua é um problema. Nos condomínios, nem sempre as crianças querem estar juntas para brincar, para pular. Às vezes não tem condomínio, às vezes a vizinhança não dá para brincar, com a criança brincar. Então, tudo isso dificulta muito. Por isso que há determinados pais que colocam a criança em esporte, judô, natação, balé, ginástica rítmica, que é uma saída, é uma tentativa de saída. E quanto mais atividades lúdicas, quanto mais brincadeira, quanto mais a criança aprende, movimentando o corpo, exercitando a relação, ela também vai se desenvolver para que a cognição melhore.
tudo é um intrincado, no cérebro tudo é muito junto, então não é tão compartimentalizado assim. Então, é bom que a criança tenha essa possibilidade, a possibilidade de brincar, de correr, de brincar com os pais, brincar com outras crianças, não é? Isso é muito importante. São relações, são atividades psicomotoras. Então, vale a pena, vale a pena. O fato é que muitos responsáveis, e eu já recebi muitos conversando a respeito, professor, minha filha sabe ler muito bem. Não tem sentido ela ficar nessa série, ela tem que passar de ano, ela tem que mudar. E às vezes é muito difícil a gente convencer o responsável que não é só isso, porque às vezes a criança ela é excelente em termos de cognição, ela tem uma inteligência, uma vivacidade, uma velocidade de raciocínio muito grande, mas ela depende de outros fatores que ainda não estão amadurecidos, né? Eu vou contar um exemplo muito próximo a mim. Tem uma pessoa que nasceu no dia 1º de abril. Parece mentira, mas não é. Nasceu no dia 1º de abril. E essa criança, por causa da lei, não poderia fazer o primeiro ano do ensino fundamental. E por que não poderia? Porque o Conselho Nacional de Educação exige que a criança tenha 6 anos até o dia 31 de março para que ela possa fazer o primeiro ano do ensino fundamental. A resolução número 6 do Conselho Nacional de Educação exige isso. No estado do Rio, existe uma lei, que é a 5488, de 2009, se não me engano. A 5488 permite que a criança faça o primeiro ano fazendo 6 anos até dia 31 de dezembro. Ou seja, ele está no ano letivo, que ele faz 6 anos, ele pode fazer o primeiro ano do ensino fundamental. Agora, legislações à parte, o Supremo até está tentando mexer nisso, tentar fazer com que a lei que tem no estado do Rio de Janeiro ela não funcione mais, mas até agora não derrubou. Até agora o que funciona é isso. Mas o fato é que fazer primeiro ano tem que ter 6 anos. Logo, o que adianta uma criança sair do pré-1 ou do pré-2, adiantar e não poder chegar no 6º ano, porque não tem 6 anos? Não resolve. Não é o momento ainda que a lei permita que se faça muita diferenciação, mesmo porque a gente entende que o pré-escolar ele é fundamental, ele é necessário demais. E as pessoas não têm muito essa visão, acham que a criança chegou lá no aprendizado cognitivo, então aquilo ali é suficiente. E às vezes faltou a maturidade, às vezes faltou um conhecimento maior, faltou um preparo maior. A pré-escola é importante, o pré-1, o pré-2 são necessários para o desenvolvimento da criança. E a gente não pode ter dúvida a respeito disso, porque é fato, está na cara. A criança ela precisa brincar. A criança precisa se relacionar. Quando ela faz um desenhinho, quando ela rabisca com giz de cera no papel, ou quando ela faz um desenho com tinta guache, as mãozinhas, né, e outros desenhinhos, ela está aprendendo a psicomotricidade, a se movimentar entre o intelecto, que escolhe cores, que escolhe formas, e a psicomotricidade, o movimento, que ela vai aprender a pintar, que ela vai aprender a riscar, e assim sucessivamente.
São aprendizados importantes. A massinha que muita gente, massinha, massinha, eu estou mexendo, eu estou sentindo, eu estou tateando, eu estou sentindo o que é crespo, o que é liso, o que é pastoso, o que é líquido, o que é sólido, né? Então, são aprendizados que a criança precisa, que não se pode negar à criança de jeito nenhum. Mas não tem sentido. Minha filha é mais inteligente que os outros. Chega um ponto que todo mundo acaba se nivelando, gente. A criança pode chegar aqui agora, nesse momento, mas daqui a pouco as outras crianças também chegam. E essa aqui vai evoluir um pouco mais, talvez. Mas talvez não, talvez fique, talvez a outra evolua um pouco mais. A vida é isso, ó, é assim. Ninguém fica certinho num determinado ponto. As crianças precisam estar numa sala de aula e evoluírem o mais aproximadamente possível, né? Nem sempre é fácil. As crianças podem ter superdotações, podem, é claro, mas não vai ser na educação infantil que isso vai se mostrar com mais pujança. Pelo contrário, vai ser nas outras séries, quando você precisar operar mais formalmente a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, quando analisar mais facilmente aquilo que a leitura está demonstrando, aí sim a gente vai poder ter um parâmetro maior, e não é um parâmetro que a mãe veja, que o pai veja, que o professor apenas veja, mas que todo um conselho escolar chegue a essa conclusão. Porque só assim as coisas podem acontecer e podem acontecer para melhor. Portanto, mãe, pai, não achem que a obrigação da escola é ensinar o alfabeto, ensinar os números simplesmente no pré-escolar, que eu digo, na educação infantil. Que é obrigação que a criança saia da educação infantil já lendo, não é necessário. Também não é atraso se a criança não chegar lá, é desenvolvimento. Ó, as crianças têm momentos diferentes, sabe? Meu amadurecimento, vou repetir, meu amadurecimento não é exatamente igual ao amadurecimento do outro. Então, é normal que as crianças se nivelem aos poucos, devagar, elas vão chegando lá. Então, sem pressa. Criança não precisa de pressa, ela precisa sedimentar aquilo que ela aprende. E de que forma? É na prática, é brincando, é vivendo em coletividade, é se alimentando corretamente, é lembrando daqueles hábitos que ela precisa lembrar e dos bons conselhos que todos vocês gostam de dar e que têm toda a razão em fazê-lo. Tá certo? Gostou do vídeo? Dê o seu like, né? Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para todos nós, e não esqueça também de se inscrever no canal e compartilhe, porque vai ser muito bom para mim, para você e para nossas crianças. Um abraço e até o próximo, se Deus quiser.